Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Rádio Okinawa, a rádio que é mais perto de você. Para quem não conhece, eu sou o DJ Maurício Harumari. E eu, Minoru Teruya. E eu, Sônia Matsuda Inoue. E agora a gente tem hoje a honra de apresentar aqui, fazer uma entrevista maravilhosa com DJ Jorge. Show de bola. Boa noite ao pessoal da Rádio Okinawa, né? Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Então, muito obrigado pelo convite. E vamos lá. Nós que agradecemos a sua presença. Nós sabemos que você é uma pessoa muito ocupada. E veio de uma forma hoje muito carinhosa. Foi um sacrifício, assim, né? Pra gente conseguir uma agenda aqui com o DJ Jorge, né? Foi complicado. Foi complicado. Mas muito obrigada, viu, Obrigado. DJ Jorge, Imagina. por estar aqui com a gente. Na verdade, Imagina, estamos aí. Na verdade, para mim é uma honra, né? Porque o Jorge, ele para mim, ele foi tipo uma inspiração como DJ, né? Tanto na parte técnica, no carisma que ele tem. Então, hoje, tá aqui nessa entrevista, para mim, é uma grande honra para mim. Foi uma surpresa. Há alguns anos. E olha, Não vamos falar tanto que vamos hein? falar a idade, né? Pois é. Vai denunciar ele aqui. Então, Jorge, eu acho que todo mundo tá curioso, né, para saber como que foi o início da sua carreira, como que foi a sua história, né, como DJ, como deu início a tudo, né? Tá. O início de tudo, na verdade, eu não tinha nem ideia do que era DJ. Só que em 1984 eu estudava, né, em Mogi das Cruzes, e teve uma festinha. E nessa festinha tinha balada, uma salinha lá da escola, fazia uma balada e cobrava R$1 a cada 1 hora. E na sala precisava de um DJ. E na época eu tinha, assim, vontade, né? E assim, as músicas pegava da rádio, gravava da rádio, né, em fita. E eu lembro que o mixer ainda era um Quasar, uma coisa meio obsoleta hoje, né? E comecei a tocar. Isso aí foi em 1984, mais ou menos. Entendi. Isso foi a primeira... E achei legal. O povo dançando e eu colocando você já música. mixando Não, umas eu não músicas? sabia o que era, não sabia nem o que era mixagem, porque não tinha feito curso, não tinha feito nada. Seria Na verdade mais era só uma mistura, de passagem de música. Era um sonoplasta, vai. Sonoplasta é aquele cara que só coloca a música. Isso foi em São Paulo. Você é de São Paulo, Jorge? Eu sou de São Paulo, nasci em Campinas, mas vim rapidinho para São Paulo, porque Bacana. Campinas tem uma fama, né? Então, vim rapidinho. Por isso que vim para São Paulo. Foi com 2 anos, 2 a 3 anos eu vim para cá. Legal. Maravilha. Eu acho que o pessoal também está curioso de saber quais as casas noturnas que você tocou, as mais, assim, importantes. Eu vou abrir uma listinha aqui só para falar. Porque com certeza você... Algumas casas que eu toquei, Clube IP, né? Que foi Esse todo mundo conhece aqui, né? Sim. Foi no Círculo Militar, no Armênio, ADPM, Millennium, Ursa Maior, Espéria, Sírio, ONU, Nossa, quanta coisa! Juventus, Mansão Calypso, Curto Circuito, Lamilight, Mieken, Nossa. Showplace, Shizuoka, Zais, Banespa, Riverside. Meu Deus. Quer dizer, tem um monte aqui. Se eu Mas falar, vai ser as baladas orientais, quais são as mais... das equipes que eu toquei, né? Fui na Oz Club, New Japan, White Knight, Okinawa Carrão. Nossa, Já toquei, ainda bem. inclusive, Legal. foi com o Magrão, né? Foi pouquinho. Foi a época que eu estava iniciando ainda. Certo. Então, o Magrão é um cara que me apoiou também. Que legal. Foi muito bacana. Mortos Vivos, Asia Fest, Nossa, Apple, quanta coisa! Apple, né? Orion Fortomodati, DNA, Infinity, Colonial Party, Ejoy, Echo, Amazing, ABUNI, Acebex, Friends, Nossa. J-Wave, Anhanguera Nikkei Club. Anhanguera Nikkei Club, inclusive, era no carnaval. Tinha um carnaval, né? A banda tocava, a banda da terra.
Certo. E nos intervalos eu entrava. Que O legal. pessoal não via muito porque eu ficava mais escondido ali no canto, né? Uhum. E na época só soltava a música. E o Mixed Happy Hour e a Legend. Legal. Mas como que você começou nessa vida aqui de DJ? Tá. Como DJ, Teve algum curso, alguma coisa? sim, foi assim, eu comecei na Domingueira como locutor. Como não tinha locutor, eu entrei para falar, para animar, né, a galera. E olhando de lado o DJ, eu achei interessante, porque o cara colocava música e o povo dançava. Legal. E eu falei assim, pô, isso que eu quero ser. Aí fui comprando disco. Na época não era nem... Hoje é pendrive, né? Pendrive ou notebook. Uhum. Mas antigamente era disco, só tinha disco e era esses discos importados, que era caro, né? Sim. E eu fui comprando, só que eu não tinha... Os equipamentos eram caros, né? Então eu não tinha poder aquisitivo para comprar. E quem colocava som e luz lá na Domingueira era o João, da BKC. E aí ele me ofertou, ele falou assim, ó, você toca aqui com os equipamentos quando quiser, em troca você me empresta os discos que eu comprei, você empresta os discos para os DJ tocarem. Eu falei, feito, né? Aí fui treinando, comecei a treinar na casa dele, só que eu não tinha noção, eu sabia que tinha que casar a batida, o baixo, o pedal com caixa, essas coisas. Só que eu não tinha noção do... Não tinha técnica. Não tinha técnica apurada e sempre virava escola de samba. Fora de tempo, né? Fora de tempo, de tudo. E essa domingueira era onde, o Jorge? A Domingueira era lá na Vila Mariana, né? Algumas pessoas conhecem, que era o Miquem. Ah, é bem famosa. É. Vai. E quem colocava o som lá era a BKC, que era o João, né? Da BKC. Hoje tem o Flávio, que eu acho que ainda continua, né? Com o som e luz. E aí fui treinando, 6 meses treinando, sem auxílio de ninguém. Tinha uma hora que nesses 6 meses eu falei assim, não dá certo, vou desistir. Porque não, sabe, quando você coloca, treina e não acerta e dá tudo errado. Algumas estavam indo certo, acertava, né? Mas se acertava assim, você olhava que tinha 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E menos 1, Isso. menos 2 no pitch, né? Que era aí que acertava a velocidade, o BPM da música. Só que assim, é muito difícil. Então, tinha algumas que eu acertava, mas eu pegava era mais ou menos 2. Então, eu sabia que mais ou menos 2 casava com essa música e assim por diante ia, né? Só que não estava dando certo. Aí resolvi fazer um curso. E fiz um curso na Rock and Soul. Rock Na and época, Soul, Rock and nossa. Soul. Ficava lá na Rebouças, eu acho. Se não me engano, é o Celcinho da Bolsi, né? Que era. Exatamente. Acho que era um dos. O Celcinho Double C foi meu professor. E aí fiz o curso. Não que você saía de lá tocando. Não é isso. A minha sorte é que eu estava treinando também. Então, É que você já tinha uma noção, né? sim. E lá eu peguei o que é tempo, compasso, backspin, sabe? Uns termos técnicos e como é que era, né? E aí fui aprendendo, fui levando o jeito. Acho que depois de 1 ano e pouco, comecei a tocar. Mas era assim, tinha um DJ residente, né? Na Domingueira. Ele tocava. E às vezes eu entrava para tocar umas 2 músicas e tal. Entendi. E foi indo assim. Até que esse DJ residente da Domingueira lá do Miquem saiu. Aí eu virei residente lá da Domingueira. E aí começou, né? Aí comecei a tocar no IP também. Entendi. E como que eram as músicas dessa época aí, ô Jorge? Qual o estilo musical que Era predominante? o dance music, Dance né? music, né?
Eu tocava muito. Eu não cheguei a ter disco assim dos anos 80. Sim. Mas eu comecei mais ou menos nos anos 90, porque eu comecei a tocar mais ou menos em 93, Que 94, seria, né? tipo, Eurodance. Né? Eurodance. Nessa linha, né? É mais nessa linha. Então, nessa época eu tocava no Japão, né, Jorge? Então, aqui eu não sei se o pessoal tocava garage, underground, em balada oriental. Dava certo aqui? Começou a tocar aos poucos, foi introduzindo, mas tinha evento que nem no IP não virava. Não dava certo. Não né? dava certo. Em Domingueira era mais adiantado o negócio. Então você colocava uma garagem e tal, o pessoal, sabe, aceitava mais, né? Entendi. Eu lembro Black. do IP tocando os gajos Ah, é? lá. Black Music, Black Music. pouquinho. E eu peguei, acho que finalzinho da época da lenta, né? Tocava leita, né, Jorge? Tocava lenta. Como é que ia fazer os pares, gente? Tinha que pôr uma lenta pra... e na Como época é que do- o Minoro ia conhecer a Regina? Tinha que ter uma lenta, né? Verdade. Se não fosse a Verdade. lenta. Aí. Na época da lenta, no IP era duas sessões. Nossa. Uma era mais ou menos uma e pouco. É. Então, tipo, era 1h15 começava a lenta. O pessoal já tinha isso na cabeça, né? Certo. Então, antes da 1h15, tipo, 10 minutinhos, o pessoal ia Arranjar o par. todo o pessoal ia pro banheiro, Mulherada. os homens iam pro banheiro se limpar, porque É. balada o pessoal fica dançando. Então, das 11 horas que abre até 15, 10 para meia-noite, 10 para meia-noite, 10 para 1, o pessoal ia pro banheiro se limpar do suor, né? Se limpava do Minoro, suor. você fazia isso? Não, eu ainda não dançava nessa época. E aí, sim. e aí tinha um pessoal que ia com perfuminho, tacar e tal. Nossa senhora! Até chegar a hora da lenta. Aí chegava na hora da lenta, tirava a menina pra dançar. Uhum. E tinha uns que levavam umas botas, né? Eu. Levava o quê? Eu já levei também. Aí chamava pra dançar, dançava e tal. Na primeira lenta, era assim, até rolava, né? Mas era mais difícil alguém se atrever mais, né? Beijar, essas coisas. Aí na segunda lenta... É porque na primeira lenta, acabava a lenta, parava de dançar e ficavam conversando. Aí na segunda lenta era o derradeiro, era a né? conquista. Era a saideira, então era a conquista. Então aí já tinha entendi. que... Se rolar, se rolou, né? Brincadeira. E aí que tinha os recadinhos? Como? Da lenta? Na segunda lenta que tinha os recadinhos? Não, isso aí foi na Foi Domingueira, lá do Minhequém, tinha a parte do recadinho mesmo, né? Tipo um pessoal, correio elegante, né? Como é que é? O pessoal mandava recadinho e você... E nessa época eu não era DJ, né? Não tocava, eu só olhava o cara tocando e nos intervalinhos falava os bilhetes que o pessoal mandava, né? Então era... Acho que o que tinha de sacanagem dele. Mas Tinha, conta aí, tinha. esses bilhetinhos, como que eram os bilhetinhos aí? Tinha até uma sacanagem assim que falava assim, fulano de tal, corre lá na portaria que seu pai tá te esperando, né? Ou anunciava a placa de um carro e falava, corre lá que seu carro tá pegando fogo. Mas tudo assim, meio na sacanagem mesmo, que o pessoal fazia. Legal. E voltando na questão das lentas, era muito tempo que tocava lenta? Quantos minutos que era mais ou menos essa sessão de lenta aí, ô Jorge? Aí é mais ou menos uns 30 minutos. 30 minutos de lenta? Nossa. Mais ou menos. E tinha duas... E música, assim, no IP, Ah, tocava música japonesa. japonesa. Lenta japonesa. Matsuda Seiko. Nossa. Tinha mais algumas que agora eu nem lembro mais. Matsuda mas Seiko acho que era uma das mais famosas, né? É a mais famosa. Ah, E o pessoal aproveitava, né? legal. Eu era quietinho, tá? Ó, o Minoro também aproveitava nessa época. Tem Minoro? muitos casais que formaram na colônia que estão junto, conheceram assim, através da balada. Então, Das inclusive, lentas, o Minoro né? que tá aqui, Então, eu sou quietinho. Eu... ele também... dessa Minoro, época. inclusive, fez parte de um grupo de dança, né? Verdade, bem lembrado. Participou de 2 concursos, né? Foi muito bom. Ah, é? E como é que era a organização desses eventos lá, por exemplo? Do Não deve ser concurso muito fácil, né? do concurso de dança, né? Então, a gente arrumava os grupos,
Porque na colônia, as festas da colônia, era legal que, assim, tinha um pessoal que dançava na frente, e era o pessoal que gostava de dançar, então os japas sempre acompanhavam, os de trás olhavam, e ficava assim, tinha hora que você olhava lá Da cabine? da cabine, porque a cabine do IP era lá no alto, né? Sim. Você olhava assim, o pessoal todo fazendo o mesmo passinho, assim, sabe? Olha que legal. Começava na frente e geralmente todo era... mundo fazendo o mesmo passo. Que legal. Aí todo mundo ia fazendo tal, e teve umas festas, eu acho que foi feita aqui, né, no Okinawa. Acho que tem um pessoal que dança também, né? Sim, Okinawa Social Dance. Eu comecei a ver aquilo, falei assim, meu, Bate parece uma saudade, né? uma saudade que é idêntico, sabe? Idêntico, é igual, né? Sim, as músicas e tal, né? Inclusive as músicas. Legal. Entendi. Minoso, qual que é o nome do grupo que você tinha lá? Você participava do Eu participei do Okinawa Style. Né? Okinawa Style, Uns 2 né? anos. E aí, Tinha vários, né? Tinha vários, né? Dils, que era dos coreanos. Tinha o The Face, que era do Einstein, né? Que hoje está no Japão. Tinha Miami Vice. E tinha vários, viu? legal. E aí esse concurso era todo ano? Como que funcionava essa... Fazia todo ano tinha um concurso, né? o Dance Performance, né, que falava. Legal. Teve até um concurso de DJ também. Ah, eu ouvi falar que teve, né? Teve um concurso de... se não me engano, o Celcinho Double C era um dos jurados, Jurados. Né? Xpita era radialista. Xpita. Ele era DJ também. E tocava, acho que na Jovem Pan na época, né? Uhum. Ele foi jurado também. Jurado também. O Madonna, ele foi jurado? Ou Jurado, o Madonna foi jurado e locutor, né? Madonna, apresentava o pessoal. Madonna era o DJ que tocava no IP, né? Na época, né? E dali os campeões, inclusive teve na Apple, né? Esse concurso de DJ. E também teve no Rock Stadium. Rock Stadium, né? No Rock Stadium, ganhou um cara que era Rodrigo Ferrari, acho. Era super famoso o cara também, virou famoso, né? E no da Apple ganhou Santiago, né? Santiago Pedrotti também ficou. Depois da Apple eles foi para outras casas. O IP era uma balada mais voltada para Nikkei, é isso, né? Ao público oriental, né? 90% era Nikkei, né? Tá, e o Rock Stadium já era o... Rock Stadium era para o pessoal do clube lá, do Clube né? IP. Entendi. Então, a gente teve uma concorrência, né? Entre a balada japa e a balada gaida, que a gente falava, né? Que é de gaidinho, né? Sim. E a Apple, assim, 94, acho. A gente levou 4.000 pessoas, né? No IP. É gente, né, inclusive tem foto que a gente está assim, ó, com dois e dois, né? Que são 4. Nossa. Só para mandar foto pro pessoal do Rock Stadium, que era... Que legal, hein? 4.000 pessoas. É gente, hein? É gente. Lá Lá não cabe tudo isso. Só que foi assim, foi festa que foi rolando e tinha um pessoal que ia embora. Rotativo. Rotativo. Eu lembro que, nossa, para entrar era uma fila enorme, né? Enfim, né? E nessa festa eu não conseguia subir a escada nem descer, porque estava lotado. Mas também é uma vibe incrível, né? Ah, sim. Mas eu te digo uma coisa, viu? É muito mais difícil tocar para 100 pessoas do que para 4.000. Hoje eu entendo isso. Mas conta, por que é... 4.000 pessoas, é fácil você agradar. Você toca, qualquer coisa que toca, se uma pessoa falar, todo mundo fala, entendeu? E aí todo mundo acha que, puta, tá demais. Isso porque a galera tá lá. Mas se tiver 100 pessoas, o que você colocar, eles vão dançar. Mas vai ficar meio quieto. Não vai ter aquela vibe, né? Entendi. Então, Então, legal é fazer festa para muita gente. Exatamente. Sim, então mas tem que fazer uma festa no Carrão, gente, que todo mundo vai. Né? É isso, com certeza. A próxima balada, Jorge, não precisa nem falar que você está mais que convidado. Você vem aqui, né? Eu sei que você é uma pessoa muito compromissada, mas dá um jeito de arrumar
Uma horinha para É, uma hora. E aqui no Carrão tem história que, assim, foi uma das primeiras festas que, assim, eu ainda estava começando a aprender a tocar. Eu acho que curso, ainda não tinha feito o curso, e o Magrão me chamou, coloquei uma música ali, mais ou menos, meio que enganando, né? Na verdade, ô Jorge, aqui no Caican, para mim também foi o primeiro lugar que eu toquei como DJ. Que na época, né, nas domingueiras, né, que tinham aqui, era um DJ, eu nunca esqueço, o nome dele era Elvis, né, o DJ. Elvis. Aí o que acontece? Desse dia, ele ficou gripado, ficou muito ruim, né? E assim, naquela época eu entendia um pouco de música. Ele falou assim, você não quer tocar lá? Eu falei, não entendia nada, não sabia nada. Eu só sabia colocar ali a agulha no vinil e soltar, mesma coisa, né? E naquela época não tinha, o DJ não ficava em destaque. Ele ficava no quartinho, né? Escondido, ninguém sabia quem que era o DJ. E eu toquei, aqui foi o start, né? De tudo. E aí, e depois disso eu comecei a assistir você, né? Como DJ, né? Nas baladas. E isso, como eu havia dito anteriormente, isso foi uma baita uma inspiração para mim. Olhando você tocar, eu falei, é isso que eu quero fazer. Então, assim, como eu disse anteriormente, você foi inspiração não só para mim, mas para muitos outros DJs, né? Que talvez não tenha dado continuidade, mas com certeza você foi o cara. Mas é assim, eu, por exemplo, o Magrão, que o pessoal conhece, era o cara para mim. Eu me inspirei muito nele também. E o DJ que tocou lá no Miequém, nossa, eu esqueci o nome dele, você acredita? Mas foi o cara que me inspirou também muito, cara. E fui levando, né? Hoje eu tô aposentado. Mas é igual andar de bicicleta, né, Jorge? Ah, sim. Mas é só chamar, né? Que ele com vai certeza. estar aqui com a gente no carrão. Sim, sim. E quando eu voltei do Japão para cá, o Jorge foi uma das pessoas que abriu a porta para mim na questão de balada, né? Então isso aí é uma coisa que eu jamais vou esquecer, né? Porque até então eu abri a minha empresa de eventos, né? Eu fazia só evento corporativo, isso, aquilo, mas focado em balada, quem abriu as portas para mim foi o Jorge. Na verdade, eu lembro muito Lembra do evento que a gente fez na Liberdade? Nossa, aquilo foi o ápice do... Até arrepia quando falo. Mas conta pra gente o que foi esse Foi evento. Foi na festa de... Tanabata Matsuri, né? Tanabata Matsuri, mas com 100 anos da imigração japonesa. Quando completou, né, os 100 anos da imigração, teve o Tanabata. E aí o pessoal do Caican lá da Liberdade teve a ideia de fazer uma balada. Simplesmente na rua Galvão Bueno, perto do Tori ali. Foi montado um palco enorme. E quem colocou o som foi o Maurício. O Maurício tocou também. Quem chamou o casting dos DJs ali foi o Jorge. Só tinha... ele me colocou no meio dos caras top da época ali. Eu falei, não acredito que eu tô aqui. É verdade. Ali não é só estrela, era uma constelação inteira ali, né? Legal. Porque, nossa... E o legal de tudo, assim, o pessoal foi... porque, assim, o DJ... quando é contratado e tal, tem o seu cachê, recebe o cachê e tal. E nessa festa, já tinham falado que não ia ter cachê. A não ser o negócio da parte de som e tal, que, lógico, né? Precisaria, mas ninguém recebeu cachê. E são DJs de ponta, assim, né? O Maurício sabe. Tinha o Tom Hopkins, o Alex Hunt, Mais Amor, enfim, era... Exatamente. Era só DJ top Santiago da época. Santiago também foi. Sabe? Nossa, foi muito gratificante participar daquele evento. Eu só não esqueço daquela senhorinha que começou a reclamar. É que a caixa de som estava virado bem assim, em frente à loja dela, né? Ela falou, não aguento mais. Imagina, E não tinha como abaixar o som, né, Jorge? Porque o pessoal estava lá, né? Tava curtindo. Mas olha, foi muito bacana. Foi muito bacana. Jorge, e aí como é que era, assim, o pessoal da época lá, como é que... Eu sei que é uma coisa que não tem nada a ver com o DJ, né? Mas, assim, como é que o pessoal se vestia na época lá? Como é que era? Pois é, isso é um outro lance que... Hoje,
O pessoal vai até de bermuda, bombeta, né? Uhum. Mas antigamente o pessoal ia como se fosse uma formatura. Formatura não, os homens iam Social. de sobretudo. Nossa, Não é social, né? Ia chique. Esporte chique. E a mulherada ia de como se fosse debutante. Ia de vestido, com manga aqui. Tinha umas que ia até de luva, né? Nossa. Estilo Madonna mesmo. Essa Era as só pra baratas. você tocar Madonna lá. Mas o pessoal, hoje não mais, né? Mas no começo eu via assim, o pessoal ia bem na estica. Sobretudo, tocava, o que era? Dark, tocava as músicas, como é que era? Não, era o estilo mesmo. O pessoal. estilo Era o da- estilo. da- Você da- usou também? Era moda. Você usou também, Não, menina? Bota- sobretudo não. mas Aí era depois, não, aí depois foi passando o tempo, aí começou a geração Kelf, né? Ah, Era aquele... a bota, a botinha, a o bota... trator, né? Bota trator, calça bag. Calça calça semibag. bag, exatamente. Semibag. Foi passando o tempo, né? Aí teve teve o New Wave também, né? New Wave acho que é Foi anos antes. 80, Foi né? antes, né? New Wave Foi é anos antes. 80. New Wave também marcou muito porque era aqueles Era cor-de-rosa choque. verde limão. Verde limão. Essa É. daí eu peguei. Essa é minha época. Essa é minha época, Jorge. Eu falei de Dark porque, assim, na época, também o pessoal usava isso, sobretudo, e aí rolava... Sim, mas não tinha Não era- na colônia não tinha, era um estilo dela, Estilo da deles, né? pessoa. Antigamente o pessoal ia desse jeito. Tinha aquele né? cinto com uma fivela tamanho... Sim. Parecia mais a Verdade. fivela do que a pessoa. Assim. Aquilo era uma arma, né, na verdade, né? E era muito legal, sim. Uhum. Antigamente tinha várias equipes também, né, que faziam festa. E infelizmente hoje não tem, assim, tirando aqui vocês, né, Certo. que faziam uma domingueira e tal, Uhum. mas festa da colônia acabou. Esses dias mesmo eu tava no Monte, né, Uhum. do pessoal, e o cara que frequentava festa na época, no IP, perguntava para mim, pô Jorge, meus filhos querem ir para uma festa. E hoje não tem. Não Meus filhos, assim, o cara já é, assim, já é um senhor também, né? E ele tem criança de 15, 17, 18. E não tem mais domingueira. E não tem mais nada, mais nada. Não tem mais festa da colônia. Aguardem que vai ter o DJ Maurício que vai Opa. fazer aqui no Carrão. Sim. É que Assim espero, porque eu sinto dó, assim, não dó, né? Mas a moçadinha de hoje não tem nada para fazer, sabe? Eu acho que assim, o intuito até da nossa rádio é isso, né? Tá divulgando as atividades, né, assim, da colônia. Então, né, uma das atividades aqui é do DJ Maurício, com a sua contribuição aí, Jorge, né? Vai ser Legal. uma domingueira assim. Então, mas falar o que a colônia tá fazendo assim de legal para as pessoas estarem participando, né? Entendi. Inclusive, mais pra frente, a gente tá com um projeto maior, né, de fazer uma balada. Jorge, não precisa nem falar que você tá dentro, né? Porque você, né, você é a referência de todas essas baladas orientais, você é a referência. Hoje eu posso dizer que, assim, apesar que estou aposentado, né? Mas da colônia eu sou o DJ mais antigo. E o mais conhecido. Olha. O mais Conhecido, sim. Eu acredito que é o mais conhecido. Dos DJs E o- orientais, e eu o acho bo- que ele e o Tom Hopkins é os que mais... E o bom disso é que, assim, eu conheci DJs, assim, de ponta, né? Porque, geralmente, o Maurício sabe bem que no meio desse DJ tem muito, assim, cara que trabalha na noite, né? Em casa noturna e tal. Os DJs, uns se pegam o outro, entendeu? Fala mal, fala assim, aquele DJ é ruim. Ou quando entra numa casa, tem um DJ residente numa casa noturna e um outro DJ quer derrubar, e chega e fala assim, esse cara é ruim, esse cara é não sei o quê. Começa a falar mal, sabe? É uma muito desunido, uma área Uma muito, classe, Exato. sim. classe muito Não desunida. é muito desunida mesmo. A minha sorte é que, assim, eu segui o lance de tocar pra colônia e que o pessoal não entrava tanto, assim, né? Mas só que eu conheci pessoas, assim, DJs, tops DJs, né? Graças a Deus. E assim, e foi referência, né? Com o pessoal e tal.
foi muito legal. Eu espero que essa mentalidade aí mude, né? Porque hoje em dia, né, eu acho que um precisa do outro, né? Independente Sim. né, do nível, né, Sim. da pessoa, né? Verdade. Jorge, eu sei que você foi pro Japão, hein? Sei que você foi pro Japão tocar lá. Exatamente. Eu fui 2 vezes para o Japão, né? Uhum. Fui em 95 a convite do pessoal da Crystal Waters, né? Que fala a casa noturna. Ficava em Hamamatsu. Sim. E eu fui convidado através de um amigo que sabia que eu era DJ. E ele falou assim, ó, eu conheço o dono de uma casa aqui, você não quer vir tocar e tal? Aí eu falei assim, mas como é que vai ser, né? Você vem como DJ da Apple. Tanto é que tem até um flyer lá, tá em casa guardado. Também. Que tá marcado assim, Apple Music no Japão. Que legal. Matos, tá, o DJ Jorge. E nessa época, na verdade foi o auge também, né? Porque eu toquei em rádio, na 97 FM, né? Olha. Na época que a rádio ainda ficava lá na Doutor Arnaldo. Então, tinha uma casa noturna chamada Curto Circuito. Acho que logo depois do pessoal da Curto Circuito a gente entrava. Entrava às 6h30, mais ou menos. E aí eu e uma dona Nossa. tocar lá por meia hora. Era meia horinha, um programa de meia horinha. Mas os equipamentos era tudo da rádio. Os toca-discos, mixer. Na verdade, assim, a gente gravava, Entendi. levava ou Fita cassete, na época, Era- não lembro se era, MD, DAT, né? DAT. acho que era MD a gente levava na época. Aí vocês gravavam em A casa. rádio ainda era Hot 97. Então conheci alguns locutores lá nessa época, né? Tem uns que saíram e tal. E aí o Sombra, que vocês devem conhecer. Sombra é o dono da... Ele não é o dono da rádio. O dono da rádio é o Zé alguma coisa. O Sombra é o gerente da... geral lá, né? E ele me arrumou um monte de brinde para levar. Levei um monte de brinde lá pro Japão, Legal. em 95. E nessa época lá no Japão já tinha aqueles aparelhos de MD Nossa, aquilo era para top. tocar. Era top. mas só Foi que outro mundo. é outro mundo, só que eu não tinha. Eu levei disco, né? Disco. Daqui. E a gente fez a festa lá. E o público era quem? Assim, eram os Era os brasileiros. Era brasileiros. era brasileiro que estavam lá trabalhando, né? Não era uma casa voltada para público japonês mesmo. Tá. Então, chamava Crystal Waters. E nesse dia, eu lembro bem, foi a viagem mais rápida que eu fiz para o Japão. Eu fui numa terça-feira, cheguei lá numa quinta, passei na sexta e no sábado teve a festa. Aí chegou domingo e na segunda-feira eu já estava indo embora, cheguei aqui terça. Nossa. Foi um fuso horário, meu amigo. Nossa, Quando eu Sai estava tempo, né? acostumando, quando eu estava acostumando com o fuso horário, você já tinha voltado, eu né? já tinha E voltado. voltou só o pó, né? Porque... Voltei só ao pó. Né? E o bom é assim, eu queria ter um aparelho de MD. E no Japão estava começando a febre do MD. E eu ganhei um cachê ali, Certo. consegui comprar um equipamento que legal. de MD, aquele de editar, né? Sei. E trouxe algumas fitas O- os CDzinhos, né? Os MDs, né? Os MD. Aí, no caso, a danceteria pagou toda a parte de estadia, a passagem, Pagou. tudo, né? Fiquei no hotel, Hotel. tudo. Nossa, que legal. E a festa, assim, não foi tanta gente assim. Mas foi bem bacana. Então, na época que eu tocava lá, foi em 92, né, 93, 94. O que acontece? Eu tinha que voltar para o Brasil, Jorge, de 6 em 6 meses, só para comprar discos. Por quê? Lá no Japão, eu comprava em 2 lugares, que se chamava Tower Records e a Virgin. O problema de você comprar disco lá é que o disco ele é lacrado, você não consegue ouvir a música. Ou seja, eu comprava muito disco com versões ruins,
que no final das contas compensava eu pagar a passagem para voltar para o Brasil, só para comprar os discos que estavam fazendo sucesso aqui no Brasil e levar para lá. E aí a cada 6 meses eu voltava, ia lá na 24 de maio. Pensei que você estava voltando para renovar o visto. Eu também achei que era isso, não para comprar disco. Porque eu perdia muito dinheiro. Porque você sabe que disco importado é caro, até Você- mesmo lá, né? Você chegou a conhecer o Cascão, DJ? Cascão não. Então, ele era um DJ que, inclusive, era o DJ que ficava lá nessa Cristal, né? Uhum. Os discos que eu levei lá, a maioria eu vendi para ele. Ele queria comprar, fui vender. Porque não tinha, assim. Essa dificuldade, na verdade tem, né, os discos, mas só que a dificuldade de você achar música boa, versão boa para tocar, né? E lá você era um tiro no escuro, na verdade, né? Então, compensava mais eu voltar para cá. Voltar para comprar os É. discos. Legal. E aí foi, continuando, né? Uhum. Eu toquei nessa festa na Cristal, em 95, e os convidados, ou convidado, né? Que foi o Dunga, e o Caramba! Schilatti, que é jogador italiano, né? Na época, eu acho que em 95 era os bambambam lá, né? Acho que era até antes, o Dunga ainda era jogador, não era nem técnico. Uhum. Eles foram na minha festa. Olha, Porque foi a festa, E eu então. tenho até Ah, registro aqui a Você foto. vai mandar uma tudo. foto pra gente aí, porque Depois eu o mando. pessoal tá curioso de saber. E aí depois, em 2000, Você foi de novo. fui de novo, mas aí eu fiz um tour lá, né? Eu fui convidado para tocar numa... chama Brasil Paradise. Era uma casa chamada Brasil Paradise e era lá em Nagano. Nossa. Só que eles não me conheciam, né? Aham. E para mim engatar mais 2 festas, eles teriam que saber... Porque eles não sabiam quem era DJ Jorge. Porque eu não conhecia eles também. Quem me apresentou eles foi um amigo meu também que, assim, não sabia nem que eu era DJ. Né? Mas eu acabei chegando em contato com eles e eles falaram assim, ó, a gente vai fazer uma festa aqui no Brasil Paradise. Se for top, se for legal, vai ter a segunda e a terceira festa. Mas E também era no mesmo local. Não, eram locais diferentes. Ah. Um era esse que eu fiz, a primeira foi em Nagano, depois foi em Nagoya e a terceira e a quarta foi lá em Hamamatsu. Um em Hamamatsu e outro em Toyohashi. Nossa, tem bastante brasileiro lá, hein? E foi assim, o dono da segunda casa, que era Blackout, chamava Tyson. Ele foi na festa, na primeira festa, para ver como é que eu tocava, né? E fui lá e fiz, toquei. Meu, abarrotou de gente. Tava Que legal. lotado. Então, que nem eu falei, festa quando tá cheia, é fácil tocar e o que tocava Animava. né? E aí fiz essa festa, o pessoal gostou, E aí você fez as outras 3 festas. fiz Que as legal. 3 festas. Aí fui em Nagoya. Só que o de Nagoya não foi tão legal assim, porque o Tyson resolveu colocar uma banda no começo assim, eu fui entrar, era 2 e pouco da manhã. Nossa. Aí o pessoal já estava mais, sabe, cansado e tal, e mesmo assim eu entrei. E fora isso, os brindes que eu tinha levado no 97, ele deu tudo antes do... Vixe, Maria. Mas a festa era assim, na verdade é ele que me contratou, então eu dei o brinde para ele para dar mas ele resolveu dar antes, falei, tudo bem. Esse Tyson aí, ele trazia bastante artista, né, também, né, aqui do Então, Brasil. eu fiquei sabendo, né, falando mal, já ouvi maus comentários, Ah, né? Mas isso foge ao intuito, né? Inclusive eu fiquei na casa dele, no dia que eu fui para Nagoya, não foi nem no hotel, eu Direto. fiquei na casa dele e fiquei hospedado na casa dele, né? Entendi. E aí depois foi em Toyohashi, foi na inauguração de uma casa chamada The Beer. E
e lá em Hamamatsu, na The Beer lá, que já tinha, né, uma casa. E no mesmo dia, foi no mesmo dia. Caramba. Então, de Toyohashi para Hamamatsu era... O contratante chamava Jorge Tabuchi, né? Ah. E ele, com o carro dele, foi para um lado, foi para o outro. E nessa última vez você ficou quanto tempo lá no Japão? Um mês. Um mês. Um mês. Legal. E aí foi as festas que eu fiz lá e... E aí depois disso, voltando pro Brasil, você deu continuidade ao seu trabalho como DJ, né? Só que Sim. aí já foi começando a focar pro lado da música eletrônica, né? É que, na verdade, assim, a gente fala DJ, eu não falo que eu faço por hobby. Lógico, eu tenho meu trabalho, né? Mas quando a gente fala que faz por hobby, parece que é um negócio meio, né? Não é uma coisa Profissional. séria, né? E DJ é uma coisa bem séria mesmo, sabe? Porque o jeito que... O Maurício sabe o que eu estou falando, assim. O jeito de... Para você aprender a tocar, virar uma música com a outra, o estilo, você tem que agradar gregos e troianos, né? Porque se agradando a maioria, tudo bem. Acho que está feito. Mas para agradar, sabe quando você vê que a pista está parando, você tem que... Aí tem que ter colocar algum- outra música tem que ter o mais Coringa, né? animada. A casa na Exata. mão. Só para você ter uma ideia, eu tenho uma pasta, hoje é pendrive, né? Tem uma pasta chamada Coringa. Tá né? desanimado, você vai lá. Tem umas músicas-chave que você sabe que se Levanta a colocar, pista. levanta a pista. Então essas você deixa guardado. Entendeu? Aí você está tocando, você está indo tal. Porque você não tem uma programação, você não coloca fala, música 1, isso. Na época do IP, da Apple, eles faziam programação assim. Música 1, tal música, 2, Nossa. 3. Imagina se o negócio não vai. Eles têm que seguir eles seguem a programação. Aí, 10ª música, entra o telão. Uma música do telão. Nossa senhora, tudo Tudo certinho anotado ali, até anotado, as 4 da manhã, meu. as músicas que tinha que rola e tal. Não importa se, pra mim, eu acho que não é furada, né? Porque você tem que Eles sentir a escolhiam pista. mais as músicas mais que agitavam mais. Né? A maioria das músicas que eu lembro da época Sim. era assim, né? Tipo, era as mais... O pessoal gostava bastante. Pra mim, É. quem dançava na época... Sim, fazia a seleção. Mas assim, antigamente tinha música boa, né? Sim. Hoje as músicas são mais, então, pega muito vocal de música antiga Sim, exatamente. e coloca as batidas. Falta criatividade para criar. Falta coisa- muito, né? coisa nova, né? Hoje não tem um Noel, não tem um Sim. Pet Shop Boys, sabe? É. Então, hoje, não sei o que acontece com os artistas aqui, né? É, Infelizmente, mas tá seguindo, entendeu? bacana, bacana. E na questão de música eletrônica, como é que foi essa sua passagem, né, do Eurodance para música eletrônica atual? A música eletrônica foi, a gente tem que se atualizar, né? E chegou antigamente até que não, porque era mais vinil. Quem lançava as músicas eram os DJs antes da rádio. Exatamente. Hoje não. Hoje é rádio. Nem até rádio, mas hoje a moçada tem várias formas, né? Depois da internet, todo mundo tem acesso a tudo. Então a gente tem que ter... o pessoal segura assim, fala, eu tenho uma música, eu fiz uma música. O pessoal segura e fala assim, geralmente tem DJ de rádio e tal, que tem essas músicas que toca, né, em seu set, o Ronaldinho, por exemplo, toca, Sim. que só ele tem. É. E a gente, assim, os mais chegados, ele até arruma. Só que nem todo... E se o cara me arruma, eu não fico passando também, porque aí fala assim, Antiético ou algo assim do tipo, né? como é que o cara conseguiu, sabe? Tem muito negócio de rixa, de música e tal. Mas, graças a Deus, assim, pelo pessoal que eu conheço dos DJs e tal, a gente sempre faz umas trocas, né? De música e tal. Eu peguei bastante coisa sua, viu? Muita coisa que boa, bom que viu? tem as trocas, né?
Sim, sim. Comigo não tem. Principalmente assim, entre DJs da Colônia, né? A gente, hoje, por exemplo, se falarem assim, tem que tocar. Vai tocar num aniversário, vai. De 15 anos. Geralmente é música nova que você tem que colocar. Eu não tenho nada atualizado. Eu vou te falar, Jorge, que tá bem difícil tocar, viu? Para esse público É. mais jovem. Assim, eu não sei, né? Eu posso estar errado, mas parece que aqui no Brasil agora só tá fazendo sucesso se viralizar na internet, sabe? Não tem mais aquela qualidade, sabe? Para mim não tem mais música boa. Eu vejo o pessoal que está fazendo sucesso hoje em dia, nossa, tá ruim. É verdade. Tá ruim, né? Então, né? É aquilo que você falou, né? Tem muita gente copiando das músicas antigas, né? E algumas até pioram, né? A música que era original, né? Então, assim, É verdade. tá bem difícil mesmo hoje em dia. Mas a minha sorte é assim, eu conheço alguns DJs que eles até, se falar que tem festa amanhã, eu consigo música Pra amanhã. pra pegar. Que bom. Porque tem uns contatos, né? É. Isso é muito importante. Verdade. Mas assim, qual dessas festas que você achou mais animada? Que você gostou bastante? A que eu mais gostei foi essa que a gente colocou 4.000 pessoas lá no Nossa. Clube IP, né? Aqui do Meu, foi demais. Tanto é que a gente tirou foto no final da festa fazendo 2 e 2, né? Essa foi Legal. Não tem nenhuma filmagem dessa época. Não tem. Não ficou nada. Eu tenho uma fita VHS Aham. de um concurso de dança. Olha que legal. Tá escrito concurso de dança da época. Pelo menos tá lá, né? Meu. O Minúrio deve estar lá, né? Então, Tomara, porque eu tô procurando Eu só até preciso hoje. arrumar alguém que tenha Que faça a conversão, né? a conversão do VHS para. Isso é bem legal, viu, Jorge? Caramba. Mas tá ali, faz tempo. Que bacana, nossa. E naquela época que você, de 4.000 pessoas ali, era você, quem mais que estava lá na cabine? Era você, o Madonna também estava? Tava o Madonna, tinha o Adriano, só que o Adriano já tava mais para programador. Programador, assim, ele que fazia a seleção, tudo, escrevia as músicas e tal. E tinha o Maurício, mas o Maurício já ficou mais na área de Administrador. infra, assim, sabe? Ah, tá. Potência. Entendi. Parte técnica ali, né? Parte técnica. E a iluminação de lá, o Jorge? Que hoje em dia é tudo computadorizado, né? Com uma mesa DMX. Sim, Como é que era? Antigamente era. Não era digital, né? Mas tinha o liga e desliga. Tipo um entendeu? flash, Mas- algo assim que apertava o botão. Só e que já ligava. só que a iluminação era giratória, assim, aqueles pirulito. Tinha uma coisa que chama que descia, Starlight. Descia ali, abria, Era o Starlight que era que descia, que tinha no meio da no pista. meio da né? pista, É. né? era bem legal. Descia assim e Abria e girava, né? Girava. Muito top, né? tinha Muito esse top. daí, tinha Luz Negra, Luz né? Negra, Na hora né? da Aquela- lenta. Globo, né? Tinha Globo espelhado. Globo. Espelhado, legal. Gente, infelizmente agora acabou o nosso tempo. Eu quero agradecer Legal. muito aqui o DJ Jorge, né? Que foi assim, que fizemos uma viagem no tempo aqui. E, DJ, eu queria que você desse um recadinho, assim, para quem quer agora se aventurar aqui a ser DJ, assim como o DJ Maurício aqui. Dá uma palavra aqui para eles aqui. Sim, quem tiver interessado, né? Acho que tanto o Maurício como eu, assim, mais do que ninguém, se alguém tiver interessado em me procurar, eu vou ter toda a honra de ensinar. Não tenho, só que a pessoa tem que saber. Eu sou a pessoa que cobro bem, assim, de mim mesmo, né? Então, a pessoa que quer aprender vai ter que aprender, mas aprender mesmo, né? Tem que gostar de música. Eu sou meio chato nesse ponto, né? Se quer aprender, então, beleza. É de graça. Eu não cobro. Aí, gente, olha aí. Quem quiser aprender, Uma coisa que eu aprendi mas com- tem que ser de coração, né? E querer muito. Uma coisa que eu aprendi com o Jorge foi o seguinte, ele a ser humilde, a abrir portas para novas pessoas, para dar oportunidade, né? Isso aí eu acho que falta muito nesse grupo de DJs. Ah, sim. Eu acho que isso eu aprendi com o Jorge, porque isso
como eu disse anteriormente, ele foi a pessoa que abriu as portas para mim. Então, assim, eu sempre passo para todos que né, DJs que estão interessados, a primeira coisa que eu falo é isso aí, né? Tem uma menininha que eu ensinei também, a Bárbara. Ela que foi uma das coisas, assim, ela já sabia, já tinha noção, né? Só deu o lance mais ou menos e ela tá seguindo a carreirinha. Que né? bom. Que legal. Bom. Mas Jorge. muito obrigada mesmo, viu, Jorge? Obrigado de Obrigado. coração. Imagina, né? obrigado vocês aí. Eu que agradeço o convite. E estamos aí. Eu quero, Próxima balada. eu quero você lá Tem que junto tá aqui na comigo. próxima, hein? Na próxima vamos. Junto vamos, comigo vamos na cabine fazer um barulho lá. aí. Opa, com certeza você vai ter que estar lá com a gente. A gente faz sim. Obrigado, viu, Jorge? Obrigado vocês. Obrigada, Obrigado, gente. obrigado a Boa todo mundo. noite. Boa noite. Tchau, tchau. Bye, bye.